Eu escolhi a lição na cruz, né? Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. Do que vai nos trazer essa lição, a lição da cruz? Nós, no nosso dia a dia, nós pensamos em Jesus, ele redivivo ou ele morto numa cruz? Ele emanando vibrações para nós ou ele numa cruz? Ele diz: meu Pai obra até hoje, trabalha até hoje, e eu também. Nós procuramos ver o Cristo sofrendo, nós gostamos mais do sofrimento, ou nós procuramos ver Jesus nos abençoando, e nós temos esse amor que vem do Pai, nós temos essa gratidão que nos dá o melhor dos sentimentos, a paz de consciência. O que nós escolhemos para a nossa vida, no nosso dia a dia? O que nós estamos vibrando no nosso dia a dia? O sol nasce todo dia, gente. Se não houvesse sol, não haveria vida. Quantas vezes nós paramos para agradecer pelo sol? Quantas vezes nós paramos para agradecer pelos nossos filhos, pelos nossos pais, maridos, mulheres, tudo que nos rodeia, que é puro amor de Deus. Deus é tão maravilhoso que Deus nos fez simples e ignorantes para que nós pudéssemos desenvolver através das eras. A maior justiça de Deus está na reencarnação. Nós que somos simples mortais do corpo, que não somos tão desenvolvidos, quando um filho nosso comete um ato, um crime, nós chamamos atenção, nós colocamos de castigo, mas nós não deixamos de amar. Agora imagina Deus, que é amor supremo. Um filho que errou numa encarnação um pouco, usou droga, matou alguém, estuprou. Um ser perfeito, de amor, vai condenar esse filho por causa de uma única vida que ele, muitas vezes, ele nasceu num lugar com um pouco mais de dificuldade, não teve condição, não teve força de sair desse ambiente? Não. A maior das justiças é a reencarnação, onde nós sempre somos chamados a continuar de onde paramos. O que significa, o significado da cruz no Espiritismo? Símbolo de sacrifício. A cruz representa o sacrifício de Jesus em prol da humanidade, demonstrando o amor incondicional de Deus. Nós sabemos muito bem que antigamente, né, o pessoal pensava, aquele povo bruto ainda, que Deus era vingativo, que Deus era parcial. Aí veio Jesus como forma de amor supremo. Falar: não, gente, vocês estão enganados. As coisas são distorcidas. Deus é amor. Deus só emana amor. Esse foi o objetivo de Deus, de Jesus, vir à Terra. Jesus, quando ele foi crucificado na cruz, ele não veio remir nossos pecados igual nossos irmãos de outras religiões falam, não. Ele veio nos dar o exemplo que só através do amor tudo é transformado. Na hora suprema, o que Jesus falou? Pai, perdoa, eles ainda não sabem o que fazem. Ele veio nos mostrar que Deus é um Pai cuidadoso, que nos ama de forma incondicional. Aí vem outro e me fala assim: mas eu não consigo sentir
esse amor de Deus, é porque nós estamos em vibração errada ainda. Nós não estamos na vibração do amor. Nós ainda não conseguimos ver um fim útil em tudo. O homem consegue fazer muitas coisas, mas onde falta a perfeição, aí está a causa primária, que é Deus. Aí está o amor de Deus. O homem hoje faz IA, robô, mas ele vai raciocinar como ser humano? Não tem jeito. O homem faz flores artificiais, né? Bonito assim, aí você chega perto e você vê assim, não, mas não é igual uma flor da causa primária que é Deus. Falta ali aquele amor que nos rodeia. Lição de amor e perdão. O ato de perdão de Jesus, mesmo diante da dor, do sofrimento, ensina-nos a importância de perdoar e amar nossos irmãos. Gente, o perdão, ele tem que ser a nossa pedra fundamental em tudo. O outro, ele não te prejudica porque ele quer. Porque ele é ignorante no sentido de não saber ainda. Todo mundo só está dando aquilo que consegue ainda. Né? E através da atitude dele, ele está em sofrimento, mesmo que ele não perceba. O perdão é de suma importância. Porque se nós achamos que nós não estamos errando agora, em outras encarnações nós erramos muito. Em outras encarnações nós matamos, nós roubamos, nós estupramos, nós afogamos nossos filhos, matamos com a própria mão. Nem todos, mas nós passamos ainda por dificuldades, porque por causa de ignorância. E o Pai estava lá sempre esperando o nosso tempo, porque o tempo é humano. Não é o tempo de Deus. Deus é infinito, não tem tempo. Tanto faz se nós melhorarmos daqui 20 encarnações, daqui 1000 encarnações. Para ele não faz a mínima diferença. Ele é o Todo-Poderoso. Só que se nós melhorarmos mais rapidamente, nós vamos andar por uma estrada mais ou menos reta. Se nós continuarmos errando, nós vamos em curva. Quem chega primeiro? Quem anda mais reto. Aí a importância da fala de Jesus, que não teve fala perdida. Orar e vigiar. Nós temos que orar e vigiar nossos atos todos os dias, todos os momentos. O caminho da evolução. A cruz simboliza a jornada de evolução espiritual, a necessidade de renúncia ao ego e a busca pela iluminação. Eu não preciso nem falar isso aqui para vocês, que vocês sabem melhor do que eu. Gente, no mundo material, o egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda fala muito alto na gente. Né? Difícil. Principalmente quando nós somos afrontados, nós achamos que mexeu com o nosso brilho. Então, é a necessidade que eu acabei de falar aí. Vigiar nossos atos, vigiar nossas palavras, para que possamos desenvolver em nós a humildade. A humildade, esperar, opa, meu irmão ali está um pouquinho nervoso, está um pouquinho apegado às coisas materiais que ele não vai levar, que ele vem sem nada, depois volta num caixão sem nada, só o espírito sobrevive. Ele não tem esse conhecimento ainda por ignorância. Como eu já tenho, eu já estudei isso na doutrina espírita, não é, Kardec? Eu tenho o dever, a obrigação de portar de forma diferente. A doutrina espírita e seus princípios básicos.
Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a imortalidade da alma. A doutrina espírita ensina que a alma é imortal e continua existindo após a morte do corpo físico. Esta é a base para a compreensão da vida após a morte e da reencarnação. Como que Deus é maravilhoso, né? O espírito é imortal. O espírito continua sua evolução. Aliás, nós só viemos aqui para aprender, para fazer um estágio. E nós voltamos para a nossa casa, que é a pátria espiritual. E, muitas vezes, devido à materialidade do mundo de provas e expiações, nós achamos que nós vamos viver aqui para sempre. Quem prova que a hora que eu sair aqui de carro eu vou chegar na minha casa? Ninguém. Então eu tenho que estar preparado para voltar para casa. E nós, gente, nós não somos donos de nada, ponto. Nós somos só usufrutuários. Tudo está na nossa posse para que nós sejamos bons administradores. E se nós não formos, vamos repetir. Tem que repetir para aprender. A comunicação com o mundo espiritual. A doutrina espírita ensina a comunicação entre o mundo material e espiritual. O médium é um instrumento para essa comunicação através da psicografia, psicofonia e outros fenômenos mediúnicos. Gente, esse intercâmbio com o mundo espiritual, ele existe desde sempre. E às vezes a gente não dá o devido valor nisso. Não tanto pela mesa mediúnica, não, mas principalmente pelo estado de desdobramento. Quando nós estamos em desdobramento durante o sono, é lá que nós vamos estudar, que nós vamos nos lembrar daquilo que nós temos que fazer, recarregar as nossas forças para a hora que nós acordarmos, nós continuarmos essa jornada. Muitas vezes, o que nós escolhemos na presente encarnação, às vezes é difícil passar. Aí você vai falar, mas eu não vou lembrar a hora que eu acordo. Você não vai lembrar, mas você vai ter uma intuição. E você tem as pessoas que te amam do outro lado lá, o seu mentor, o anjo de guarda, que você queira chamar, que vai te intuir. É só você ter uma sintonia, porque todos nós somos médios, uns mais, outros menos. Nós temos que saber ouvir os nossos irmãos que estão do outro lado de lá, que sempre estão dispostos a nos ajudar. Nós temos que fechar os nossos ouvidos para aqueles nossos irmãos que querem, menos evoluídos, que querem nos atrapalhar. É questão de sintonia, né? Mas isso é de suma importância. A lei de causa e efeito. A doutrina espírita destaca a lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação. Todas as nossas ações, sejam as boas, mas geram consequências que se manifestam em nossa vida presente e futura. Uns chamam de karma, lei de causa e efeito. Gente, tudo isso, a natureza que nos mostra isso. Não tem jeito, Geni, de você plantar lá no fundo da sua horta um pé lindo, lindo de maracujá, aí brota tudo, aí quando vê você tá vendo, nasceu laranja no pé de maracujá. Isso é impossível, gente. Então, a lei de causa e efeito nada mais é isso. Você vai colher exatamente aquilo que você plantar. E nós estamos colhendo hoje aquilo que nós já plantamos, né? Ah, mas eu não estou passando por uma coisa que eu não mereço. Você não merece agora, mas de outra encarnação, infelizmente, você está merecendo. E se você não tiver resignação para passar isso que você está passando hoje, que é fundamental para o seu aprendizado, né, vai ter que repetir, né? Para que tenha harmonia com o universo, nós temos que passar pelo AER, na doutrina espírita. A primeira coisa para você ser socorrido, o dia que você estiver lá no umbral, e eu também, gente, a primeira deixa é o arrependimento. Você tem que arrepender de todo o coração para você sair de lá. Eu já estou dando a primeira deixa. É o arrependimento,
né? Se arrependeu de todo o seu coração, você já vai permitir que os nossos irmãos espirituais já te socorram. Já te socorrem, né? Então, arrependimento. A expiação. Nós temos que expiar para nós harmonizarmos com o nosso passado. Nós mesmos vamos sentir essa necessidade. E, por último, nós temos que reparar. Aí que entra o amor de Deus e aí que a gente está aprendendo a amar. Fala, isso aqui eu espiei, mas eu tenho que reparar com ele. Eu vou voltar mãe dele, porque eu vou cuidar dele. Eu prejudiquei ele muito na outra encarnação, agora eu vou voltar como mãe, como pai dele, que eu vou amar ele de forma incondicional. Você está reparando. De suma importância também. A reencarnação. A doutrina espírita ensina a reencarnação como um processo natural de aprendizagem e evolução da alma. Através de sucessivas vidas, buscamos aperfeiçoar nossos valores morais e espirituais. Justiça divina. Igual eu já falei aqui, já adiantei, né? Gosto muito dessa área. A justiça divina, a maior justiça divina, reencarnação. E nós sabemos, né, Kardec, que nós temos que progredir em duas frentes, a parte moral e a parte intelectual. Quando a parte intelectual ela caminha um pouco na frente da moral, nós podemos cair pelo quê? Pelo orgulho. Isso é muito comum, a gente vê isso muito aí na sociedade, a pessoa acha que sabe demais, tal. E veio aí a Covid para mostrar que a gente não pode nem com o vírus, né? Se a gente comer muito, a gente vai ter problema. Então, quer dizer, isso é tudo bobagem. Nós temos que saber viver bem, com humildade, com tranquilidade, e saber que Deus sempre é por nós. O Cristo é o governador planetário, que é sempre por nós. O progresso moral e intelectual. A doutrina defende o progresso moral e intelectual com o objetivo principal da vida. Buscamos aprimorar nosso caráter, desenvolver virtudes e aproximarmos da perfeição espiritual. À medida que nós vamos desenvolvendo a parte moral e espiritual, nós vamos nos aperfeiçoando e nós vamos chegando mais perto do Cristo, mais perto de Deus, no sentido do conhecimento. Por isso que eu falei lá no começo. Leem, estudem e tirem suas conclusões. Conversando com a Sibeli, que é a presidente da Casa Espírita lá, nós estamos vivendo num momento muito de fake news aí nos meios sociais. Aí ela falou assim, nossa, Valdeci, mas já falaram que o Chico e não sei mais quem veio buscar o Divaldo Franco. Falei, isso para mim não tem valor nenhum. A única coisa que tem valor para mim é saber que ele adotou mais de 650 crianças, que ele cuidava de muitas e muitas pessoas, que ele difundiu a doutrina espírita, que ele praticou o bem, que ele aproveitou bastante a encarnação para mim. Gente, nós temos que apegar aquilo que é principal. Os acessórios, quem buscou o Chico, quem buscou o Divaldo, se foi Jesus, se foi Maria, isso não tem importância nenhuma. Quem veio buscar ele foi de acordo com o merecimento dele. Nós não podemos deixar nos levar pelo orgulho, falar, mas é importante saber isso. Não sei, se alguém achar importante, tudo bem, mas para mim não tem importância para mim não. Para mim o importante é o que ele fez, né? Um exemplo para todos nós, né? E sou muito grato por tudo que eu aprendi, o Divaldo, de aproveitar para ele já receber essa minha gratidão aí, né? O sofrimento e a jornada da cruz. O sofrimento como oportunidade de aprendizado. Gente, nós sabemos que quando as coisas estão tudo bem, é uma tendência no mundo de provas e expiações nós ficarmos tranquilos. Agora, às vezes é necessário nós passarmos pelo aprendizado, pelo sofrimento, para nós termos aprendizado. Se nós não aprendermos pelo amor, nós vamos aprender pela dor. A dor, mais cedo ou mais tarde, devido a esse corpo ser perecível,
ela vai nos visitar. E que nós saibamos passar bem esse momento, com resiliência. E às vezes nem é coisas que nós estamos espiando, não. Às vezes é consequência de hoje, das nossas escolhas, das nossas alimentações, o que nós fazemos, mas é de suma importância que nós saibamos passar. O sofrimento, ele vai vir, ele vai bater na nossa porta, mais cedo ou mais tarde. Só que se nós não soubermos passar, nós vamos repetir, né? E repetir dói. É igual repetir de ano. Todo mundo vai para frente, você fica lá, né? Aí você fala assim, mas não tem problema, não tem problema. Enquanto você está aqui, o dia que você está do lado de lá, você fala, opa, aquela pessoa que eu tô lá, mamãezinha, olha lá em cima, onde que ela está, olha o estado de felicidade que ela está, ela pode me visitar, eu não posso visitar ela. Aí você fala, me dá uma outra encarnação, que eu preciso melhorar. E me manda isso aí, que eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo, eu quero melhorar aquilo outro, quero melhorar aquilo outro. Aí o seu mentor fala, vamos dividir isso aí em umas 3 encarnações. Você está pedindo demais. Não, mas eu quero. Não, mas você vai sofrer muito. Na última você sofreu, você não conseguiu, você reclamou. Não, mas nessa eu vou. Nessa eu vou. É mais ou menos dessa forma, né? Mas é assim mesmo, gente. Então, vamos saber passar com... A palavra é resiliência. Com resiliência pelas nossas dores, né? Jesus na cruz nos mostrou exatamente isso. A resiliência das dores que nós vamos ter que passar, né? A cruz como símbolo de renúncia e superação. A cruz, como símbolo de sacrifício de Jesus, representa a renúncia ao egoísmo e o caminho para a superação de nossos defeitos. Através do amor e da compaixão, podemos transcender o sofrimento e alcançar a paz interior. Renúncia. Nós renunciarmos não quer dizer que você não pode ter nada das coisas terrenas, não. Pode ter sim as coisas terrenas que não pode ter você. Aliás, se você for um bom administrador, você saber levar as coisas ali, isso vai fazer da sua vida uma vida mais tranquila nessa parte. Deus não quer que ninguém passe fome, não, que dá tudo, não. Ele quer que você não seja apegado às coisas. Se você tiver que desfazer das coisas, você desfaça com tranquilidade. Agora, qual que é a grande deixa dessa palavra? É o ego, o orgulho, né? Você não querer perder nada. O mundo material nos leva a isso, né? A gente não quer perder nem jogo de futebol. Time que a gente tem uma simpatia, a gente fala assim, não, mas vamos lá, não sei o que tem que comprar, tem que exigir do treinador, isso, aquilo. Gente, respeito todo mundo e gosto de futebol, viu? Gosto de futebol, mas para alguém ganhar no futebol, alguém vai ter que ficar triste. Para alguém ficar alegre, alguém vai ter que ficar triste, né? Então, nós temos que ter uma moderação até no futebol, né? Mas é isso aí. A importância da fé e da perseverança. Na jornada da cruz, a fé e a perseverança são essenciais para superar os obstáculos. Através da fé, mantemos a esperança e a confiança na justiça divina. E com perseverança, seguimos em frente, mesmo diante das dificuldades. Seguimos em frente. Seguimos fé e ação. A fé sem ação é morta, dizia Tiago. A fé sem ação é morta. Para nós alimentarmos a nossa fé, nós temos que confiar no Criador, sim, mas nós temos que fazer a nossa parte. Não tem jeito de ser diferente. Nós temos que trabalhar, nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que seguir em frente para que a espiritualidade nos ajude, nos intua para que possamos alimentar essa fé. Gente, para mim é uma covardia muito grande a pessoa falar assim, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. Pronto, tô salvo. Eu não preciso fazer nada.
Então eu posso pegar a vida inteira, eu posso roubar, eu posso prejudicar outros, a minha família. Aí chega lá, quando eu tiver uma doença, eu pego e aceito Jesus Cristo como meu Salvador, tá tudo certo? Que Deus de justiça é esse? Não é assim, gente. Não é assim. A fé, ela só realmente opera a partir do momento que você age, que você faz a sua parte. Senão não tem jeito de ser diferente. Perdão e redenção. O perdão liberta o coração. Perdoar é libertar-se de amarras do ressentimento e da raiva. É um ato de amor e compaixão que abre caminho para a paz interior e a reconciliação. Não é à toa que Jesus falou a Pedro, perdoar 70 vezes 7, ou seja, de forma infinita. O perdão, ele mais serve para quem dá do que para quem recebe. Porque quando você perdoa, é como se você tomou um banho, você se libertou daquilo. Você cumpriu com a sua parte. Agora, se o outro não se libertou, ele vai demorar mais tempo. E quando você perdoa, você tem isso que falou ali, a paz de espírito. Nós temos que procurar, meus irmãos em Cristo, a paz de espírito. Isso é essencial para nós. Nós temos que procurar dar o nosso melhor, procurarmos ser justos em tudo que nós fazemos. Porque nós não somos daqui, nós estamos aqui. A redenção através do arrependimento. O arrependimento sincero é a porta de entrada para a redenção. Reconhecer os nossos erros, assumir a responsabilidade por nossas ações e buscar mudança é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Gente, a humildade, ela começa quando nós reconhecemos os nossos erros. Quando nós conhecemos os nossos erros, nós procuramos a mudança. E nós temos que fazer isso toda vez que nós erramos. Faz parte também da justiça. E quando nós conseguirmos já agir dessa forma, nós vamos sentir um pouquinho melhor. Nós vamos ver que nós já demos um passo à frente. Que nós estamos mudando. Que nós estamos nos tornando um pouquinho melhor a cada dia. Nós vamos ter essa redenção pouco a pouco, que foi falado aqui. O amor como força transformadora. O amor incondicional é o motor da redenção. Amar ao próximo como a ti mesmo, mesmo quando ele nos falha, é a lição mais importante da cruz. O amor purifica o coração e nos eleva a um estado de paz e compaixão. A base de tudo, eu já comecei aqui a palestra falando que a base de tudo é o amor. O amor, ele tem uma filha muito pertinho que se chama empatia. Para a gente desenvolver o amor, é fundamental que a gente se coloque no lugar do outro. Igual eu falei aqui, o outro não erra porque ele quer não, gente. O outro erra porque ele é ignorante ainda, no sentido de não saber. Ele só dá aquilo que ele sabe fazer ainda. E nós temos que agir com amor, com imparcialidade, com serenidade naquilo que nós vamos fazer. O amor não é você abraçar a pessoa, não. É você entender que ele está no tempo dele. Você cooperar com ele naquilo que você precisa. Cooperar é diferente de fazer pelo outro. Porque a partir do momento que você faz pelo outro, em mundo de provas e expiações, a maioria dos que estão aqui vai achar que você assumiu o compromisso dele, que você tem a obrigação. Aí ele vai se acomodar, o que foi falado aqui. E não é isso que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele nos ensinou que nós temos que trabalhar, que pescar. Então, a palavra que tem que ser é cooperar através do nosso amor.
cooperar. Caridade e compaixão. A compaixão como base da caridade. A compaixão é a capacidade de sentir a dor do outro e se colocar no lugar dele. É a base da caridade que nos leva a praticar atos de bondade e amor ao próximo sem esperar nada em troca. Gente, a caridade mais fácil que nós temos é de dar objetos, alimentação, porque quem de nós aqui dá 90% do que ganha e fica com 10%? Não é assim, né? Geralmente a gente dá aquilo que não vai fazer falta, né? Ainda, né? Agora, a verdadeira caridade é aquela que nós fazemos nos colocando em favor do outro. É procurando, trabalhando na casa espírita, no asilo, ouvindo uma pessoa com carinho, procurando orientar a pessoa quando ela precisar. Isso é de suma importância. Gente, dar atenção a uma pessoa, você está presente numa conversa, numa palestra, é caridade. Quantos de nós que estamos numa palestra, numa conversa, nós estamos longe daquele lugar, nós não estamos presentes. E agora com a internet ainda, com o celular ainda, nem se fala. Às vezes a pessoa está ali, ó. Isso é falta de caridade. A pessoa, amor. Né? A Adriana conta nas palestras dela que uma vez eu, conversando com uma parente minha, fiquei 1 hora escutando ela falando, eu não falei uma palavra. No final ela chorou e tal, ela falou, muito obrigado, viu, Valdeci, você me ajudou demais, eu não falei nada, só escutei. Mas era o que ela precisava. Ela precisava de ouvido, isso é caridade, não é, Kardec? A caridade como prática de amor. A caridade pode se manifestar de diversas formas: doações de alimentos, roupas, recursos, ajuda aos necessitados, trabalhos voluntários e principalmente o exercício da compreensão do perdão. Foi o que eu já adiantei, né? A caridade como caminho para a felicidade. A prática da caridade nos conecta com o nosso lado mais efetivo. Gente, quando nós ajudamos o próximo, já está provado pela ciência que nós liberamos um hormônio que chama ocitocina. Nós nos sentimos bem, nós nos sentimos capacitados, nós nos sentimos leves. Quando nós ajudamos outros, somos nós que somos ajudados, né? Quando a Geni me convida aqui para vir a palestra, sou eu que estou sendo ajudado, eu que estou aprendendo com vocês aqui. Olha o tanto de energia que nós estamos emanando aqui. Olha que felicidade. Eu me sinto uma pluma aqui. Me sinto acolhido. Isso é caridade, gente. Essa troca, isso é de suma importância na nossa vida. Né? A felicidade está aí, nas pequenas coisas, em você estar presente, você olhar no olho de uma pessoa e ver aquele olhinho brilhando, te querendo bem, entendendo aquilo, se sentindo feliz. Aí está a felicidade. A cruz também representa, gente, o desprendimento material. Liberdade interior. O desprendimento material nos liberta de apegos excessivos e nos permite buscar a verdadeira felicidade que reside em valores espirituais e morais. Gente, à medida que nós vamos tendo o conhecimento dos ensinamentos do Cristo, o conhecimento ditado pelos bons espíritos, nós vamos nos desprendendo das coisas materiais no sentido que nós damos a importância que ele tem, não o excesso. Né? Gente, os extremos são perigosos. A sabedoria está no meio. Né? Isso é de suma importância a gente viver isso. Por isso foi falado ali isso.
que nós temos que desprender das coisas materiais. Não é que nós não devemos valorizar, não, mas dar o devido valor. O Cristo veio sem nada, não tinha um lugar para repousar a cabeça, e simplesmente é o governador do orbe. Nós temos que vigiar e orar. Eu sempre vou falar isso aqui. Porque nós não pensamos sozinhos. Nós pensamos de acordo com a nossa vibração. Se nós estamos pensando coisas edificantes, nós estamos amparados por bons espíritos. Se nós pensamos coisas não tão bons, edificantes, os nossos irmãos menos evoluídos estão nos levando a 3 coisinhas que eu já falei aqui: orgulho, egoísmo e vaidade. É isso que nos puxa para trás. O desprendimento material nos permite compartilhar com nossos bens. O desprendimento material nos permite compartilhar nossos bens com os próximos e dedicar nosso tempo, a nossa energia, a serviço da comunidade, promovendo a justiça social e o bem comum. Justiça social e bem comum. Esse deve ser a nossa meta. Nós procurarmos ser o mais justo possível, né? Ajudar as pessoas em suas necessidades, praticar o bem. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente está com problema danado, mas se a gente tirar um dia para ir no asilo, você vai ver que você não tem problema nenhum. Né? Você chega lá, você vê uma pessoa presa, né? Igual eu vejo lá em Paraguaçu, numa cama, só fica respirando através de aparelhos, senhoras de mais de 80 anos que não andam, só fica lá com cuidadoras, tendo que tomar banho. Você vai falar assim, eu não tenho problema nenhum. Meu problema é 0. Né? Então, a gente tem que saber dosar tudo isso na nossa vida. E aí vem mais uma vez que nós falamos lá no começo, a gratidão. Não a gratidão porque você não está passando aquilo, mas por você estar sabendo usar o que você tem no momento. A cruz também nos fala sobre a fé e a esperança. A fé na vida eterna. A fé é um pilar fundamental para a superação do sofrimento e busca por um futuro melhor. A crença na vida eterna nos dá esperança e conforto, mesmo nos momentos de grande dificuldade. Foi o que eu falei lá atrás. A fé é de suma importância, eu já adiantei. A fé, ela exige a ação. Né? Ela é de suma importância. A esperança como combustível da alma. A esperança é o combustível da alma, é a força que nos impulsiona a seguir em frente. Gente, a esperança está em Deus. Deus é amor. Então nós sabemos que tudo vai dar certo, que todos nós vamos sair daqui de simples e ignorantes e vamos chegar em ser um espírito puro. O tempo que vai demorar nós não sabemos, mas depende de cada um de nós. E isso, à medida que nós vamos desenvolvendo, isso vai ficando mais latente em cada um de nós, porque nós passamos a sentir mais essa paz interior que já é do desenvolvimento espiritual de cada um. O poder da oração. A cruz também nos fala sobre isso. A oração é uma força poderosa de fortalecer a fé e a esperança. Através da oração, nos conectamos com a força divina e buscamos orientação, conforto e paz interior. A oração, gente, é de suma importância na nossa vida, nós conversarmos com o Criador. Muitas vezes, o que nos falta é simplesmente conversar. Muitas vezes nós queremos agir por conta própria. Né? Nós esquecemos de orar a Deus. Né? Eu não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Gente.
Tava precisando lá para casa espírita daquele negócio que prende o data show que desce do teto. Eu procurei lá na cidade, não achei e tal. Aí eu tava de moto, falei assim: Senhor, como é que eu vou fazer? Será que eu vou ter que ir lá em Alfenas? Me ajuda. Aí vi um advogado conhecido meu assim, falei: vou perguntar para ele, às vezes ele sabe de onde vai ter. Eu cheguei lá, conversei com ele e falou assim: não, aqui você não vai achar não, só em Alfenas, no Varginha, mas eu tenho um lá em casa que eu não estou usando, eu vou dar para casa espírita. Eu falei assim: Senhor, eu pedi ajuda, não precisava ser tão rápido, né? Foi muito rápido, né? Não precisa ficar, às vezes, só você falou aí, pensar em Deus. Você ter uma igreja, exatamente. É isso. E a melhor oração, gente, é aquela feita do fundo do seu coração. Escolhe palavra, não. Fala: Senhor, vamos conversar uma conversa aqui. Você põe para fora aquilo que você está querendo, né? Deixa brotar, né? Deixa brotar de dentro de você. Deus não quer que você fique repetindo palavras. Nada contra o Pai Nosso, Ave Maria, não, gente. Nada contra. De jeito nenhum. Rezo todo dia, Pai Nosso, Ave Maria. Mas a conversa sincera com Deus, com o Criador, com o que você queira chamar, essa é a melhor oração. Aquela que você vai com tranquilidade, com humildade, que você expõe todo o seu pensamento. E todas as nossas orações que não envolver orgulho, egoísmo e vaidade, são ouvidas. São ouvidas. Pode não ser hoje que você consiga aquilo necessário. Vai vir na hora certa, mas você pode ter certeza que vai acontecer. Aplicar os ensinamentos na vida prática. Autoconhecimento. O primeiro passo para aplicar os ensinamentos da cruz é o autoconhecimento, observar nossas ações, pensamentos e sentimentos, buscando identificar nossos defeitos e virtudes. Gente, nós nos conhecemos? Muito pouco, né? A hora que Adriano não deixa eu mentir, né? Tem a hora que eu vejo, eu já falei coisa que eu não devia. Eu falo assim: errei de novo, né? Ainda bem que eu já tô nessa de saber que eu já errei. Antigamente eu errava e batia o pé e falava que eu tava certo, né? Já tá tendo uma evolução. Então, gente, o autoconhecimento, nós procurarmos vigiar as nossas palavras, os nossos atos, é de suma importância. E eu quero falar um pouquinho especificamente de palavras. Palavras é muito difícil. Nós temos que dosar a nossa palavra para falar com o outro. Primeiro, você está num nível de evolução, o outro está em outro nível de evolução. Essa conversa pode não estar na mesma sintonia. Então você tem que dosar essa palavra. Segundo, o dicionário brasileiro, né, português, né, tem várias interpretações. Já dá uma falta de sintonia aí. Então as nossas palavras, elas têm que ser muito pensadas, muito dosadas, né? E outra coisa, gente, quando nós falamos pausadamente, nós deixamos que os bons espíritos nos intuam. Se nós vamos falando, atropelando em palavras, não dá tempo nem de você receber a intuição do alto. Não é isso? Aí às vezes você coloca o carro na frente dos bois, como diziam os outros, né? Então é de suma importância. Gente, cada um é do jeito, né? Às vezes você acha que você está ajudando uma pessoa falando daquele jeito, ela não está entendendo daquele jeito, né? A gente tem que ter muito cuidado para ver que aquilo que a gente vai falar com o outro, né? Aconselhar, então, né? Você tem que ter o tato de saber ouvir e ver o que aquela pessoa está precisando, né? Qual que é uma das características principais dos espíritos mais evoluídos? Falar muitas coisas em poucas palavras.
Jesus resumiu tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a ti mesmo. Olha o quanto que abrange isso. Toda uma geração, todo o universo. Né? Então a palavra, ela tem que ser muito bem pensada. Muito bem pensada. E se você tiver um pouquinho bravo, então, toma um copo d'água do Chico. Mas não engole não, fica com ele lá na boca até passar. Né? Vamos lá, gente. Mudança de hábitos. Com base no autoconhecimento, podemos mudar os hábitos negativos e cultivar virtudes como amor, compaixão, caridade, a fé e a esperança. Gente, mudança de hábitos. Tudo que aquilo que não é para edificar, nós devemos procurar a mudar. Mudar na nossa vida. Tudo aquilo que a gente achar que não está legal. Gente, mudança é difícil. Não é fácil. Você tem que começar aos poucos, indo, insistindo, até aquilo virar um hábito. Até você fazer sem pensar. Porque enquanto não virar um hábito, não teve conhecimento. Agora, o dia que virar um hábito, aí você já sabe, aí você não erra mais. Certinho? Prática do bem. A prática do bem se manifesta em nossos atos diários. Sermos justos, honestos, solidários, respeitosos com o próximo e com o planeta. Gente, isso também é de suma importância. Nós devemos dar a cada um o que é de cada um. Nós temos que ser fiéis nas pequenas coisas, nas grandes coisas, procurarmos ser o mais justo possível. Porque quando nós estamos procurando acertar, quando nós estamos fazendo as coisas corretas, quem que estão vindo ao nosso auxílio? Os bons espíritos. Né? Agora, se eu chego, por exemplo, na fila do caixa do supermercado, eu vejo 5 caixas abertas, eu já fico ali, qual será, meu Deus, qual será que eu vou para mim ver que vai sair mais perto, qual que eu vou desocupar mais rapidamente. Aqui, a pessoa entrou, nossa, perdi minha vez. Calma, gente, você é eterno, você é eterno. Né? Quando você tiver um pensamento assim que eu estou precisando, na hora que chegar alguém na sua trás, fala, pode passar na frente. Você vai falar, já vou começar a matar meu orgulho hoje. Pode passar na frente. Pode passar na frente. Né? Justamente para você mostrar que quem está no comando é você. Não é os maus espíritos que estão querendo te intuir, não. Né? A gente tem que se contrariar muitas vezes. Muitas vezes a gente tem que se contrariar, porque senão a gente está se deixando levar muitas vezes pela vaidade, né? Pelo egoísmo. Evolução constante. A jornada da cruz é um processo contínuo de aprendizado e aperfeiçoamento. Buscamos evolução moral e espiritual em todas as nossas ações e relações. Gente, evolução constante. Evoluir constantemente. Esse é o motivo de nós estarmos aqui na Terra encarnados. Evoluir. Nós nos comprometemos durante o nosso processo reencarnatório em melhorar isso e aquilo. E nós temos que procurar ser fiel, para que nós possamos chegar do lado de lá um pouquinho melhor do que quando viemos, né? Às vezes nós não vamos chegar, como disse André Luiz, uns completistas, né? Nós não vamos acertar tudo, mas nós chegarmos de lá com uma boa mudança, né? Quem que não se lembra de você, não se lembra de quando era criança, de quando é adolescente, o quanto que é aqui, fazendo uma revisão, né, desse tempo, o quanto que nós mudamos, o quanto nós nos aperfeiçoamos, né? Não sei aqui, a maioria aqui, né? E eu, por exemplo, vim do catolicismo, né? Eu tinha uma fé, assim, por acreditar. Hoje eu tenho uma fé raciocinada, que me faz muito melhor. Eu acho que isso foi uma evolução. Não estou falando mal de católico. Cada um tem que ficar, católico, evangélico, espírita, tem que ficar na onde se sente bem. Só estou falando que, para mim, eu acho que eu evoluí nesse sentido, porque é aqui que eu encontrei minha paz de espírito. Né? E cada um tem que ficar onde se sente bem mesmo.
né? Convivo com outras religiões tranquilo, nossa, e acho que não é a religião, é a pessoa fazer o que é correto, o que o Cristo prega no Evangelho, que vai fazer com que ele evolua, né? É isso. A prática da caridade e da solidariedade. Amor fraterno. A prática da caridade e da solidariedade é um dos pilares da doutrina espírita. Gente, todos nós sabemos isso, né? Fora da caridade não há salvação. Essa é um dos pilares. Ajuda ao próximo. Ajudar aqueles que precisam é uma forma de demonstrar amor e compaixão. Nós também estamos careca de saber disso, né? Exatamente isso. Alegria e paz. A caridade e a solidariedade promovem a paz interior e a alegria de viver. Eu também já falei disso aqui, que essa paz de espírito que é tão bem falada, ela só é realizada a partir do momento que a gente pratica o bem, que a gente procura evoluir, que a gente procura doar pelo outro, principalmente procurando ser humilde e ser bons ouvintes. Gente, vamos colocar isso, nós temos que ser bons ouvintes para os nossos irmãos, nós temos que estar presente quando ele precisa. Toda pessoa, quando eu estava fazendo faculdade de Direito, um professor me falou isso, eu não esqueço disso até hoje, ele já desencarnou. Gente, toda vez que alguém te procura, que ele julga que você tem a capacidade de ajudar ele. Então seja bom ouvinte, procura ajudar ele naquilo que ele precisa, ele vai se sentir bem e você melhor ainda. Não tem jeito de ser de outra forma. E a conclusão, né, gente? Eu não sei nem como é que está o tempo. Tá indo bem? Transformação interior. A lição da cruz nos convida à transformação interior, a buscar um caminho de amor, compaixão, caridade e perdão. Ao incorporarmos esses sentimentos em nossas vidas, nos aproximamos da verdadeira felicidade e da paz interior, contribuindo para um mundo mais justo e harmonioso, que essa jornada nos inspira a trilhar um caminho de evolução moral e espiritual. Nós viemos aqui também neste planeta para ajudar a evolução do planeta. Não é só nós que vamos evoluir, não. O planeta também, a partir do momento que nós agimos bem, agimos com justiça, com amor, nós vibramos no bem, nós estamos ajudando a transformar esse planeta. E é isso que nós temos que buscar todo dia. E quando nós buscamos isso, vocês podem ter certeza, a paz interior, o sentimento de dever cumprido vai estar latente em cada um de nós. E para terminar, eu gosto muito desse escritor russo, Leon Tolstói. Ele fala o seguinte: respeito é uma palavra elaborada pelo homem que ainda não aprendeu a amar. Aquele que exige respeito do outro é sinal que ele ainda está se deixando ir pelo egoísmo, pela ira. A partir do momento que nós aprendemos a amar, nós não vamos necessitar de exigir do outro nada mais que o amor. Essas palavras que eu tinha para falar nessa noite.